Beleza, então, pessoal, recursos para a Polícia Civil do Paraná, né? Na prova de português. Vieram bastante mensagem do pessoal falando: professor, ajuda a gente com os recursos, fez a recorreção, mas eu quero saber sobre os recursos. Então, vou fazer um vídeo bem rápido agora, muito mais objetivo, focado apenas naquelas questões mais tão errados, né, da UFPR. Então a gente vai lutar aí para conseguir alteração de gabarito ou anulação e sem enrolação. Primeira questão aqui de português é essa questão que fala sobre o governo de Nova Gales do Sul. Cabe recurso, professor? Cabe recurso, Johan? Sim, cabe recurso nessa questão. Por quê? Olha só. Existe prejuízo de sentido e a questão deixa claro que ela pede uma reescrita sem prejuízo de significado. Ora, a alternativa dada pela UFPR, a alternativa B, sim, existe prejuízo de significado em ambos trechos. Olha só, ao público de Nova Gales do Sul foi dito, primeiro, foi dito ao público de Nova Gales do Sul ou foi dito ao público? O trecho afirma tão somente ao público, tá? Então, essa primeira diferença, mas aqui eu achei até sutil, não é isso que eu quero me pautar nessa questão aqui. Por que sutil? Porque é natural que um governo de Nova Gales do Sul se pronuncie para o seu público, né? É difícil a gente ter um governo se pronunciando a um outro tipo de público, já quase, na minha humilde visão, de que existe uma inferência aqui, já está subentendido que o Nova Gales do Sul se dirige ao seu público, né? Então acho aqui bastante sutil ainda. O que eu quero me pautar é o seguinte, esse adjunto adverbial temporal há 2 anos, tá? Então agora eu vou começar a ajudar vocês a fazerem os seus recursos. Porque na alternativa B, vamos lá, na nossa reescrita de frase, olha as palavras, tá? Que eu estou usando para ajudar vocês no recurso. Nossa reescrita de frase, o adjunto adverbial temporal há 2 anos modifica a expressão nenhuma pista sobre os crimes foi desconsiderada, ok? Já no nosso trecho original, o mesmo adjunto adverbial há 2 anos refere-se ou modifica o verbo disse, havendo, portanto, prejuízo de significado na reescrita proposta pela banca, sugere-se, portanto, ou a anulação da questão, ou, como nós vamos comentar daqui a pouquinho, a alteração de gabarito para a letra C, tá? Ok? Mas eu acho que o seu recurso deve ser objetivo, só isso, tá? Pautado nessas sugestões minhas, não fica se alongando muito, menos é mais quando se fala em recurso. Agora sim, eu vou rapidinho descrever... detalhar um pouquinho mais isso. Por que muda o sentido? Porque aqui é o seguinte, há 2 anos está se referindo a nenhuma pista sobre os crimes foi desconsiderada. Então, na nossa alternativa B, está dizendo que ao público de Nova Gales do Sul foi dito pelo governo que há 2 anos nenhuma pista sobre os crimes foi desconsiderada. Ou seja, o governo disse que nenhuma pista sobre os crimes foi desconsiderada há 2 anos atrás. Então, essas pistas elas não foram consideradas há 2 anos atrás. Agora, no trecho original, está dizendo outra coisa. Significa o seguinte, que o governo de Nova Gales do Sul disse ao público há 2 anos, ou seja, a fala do governador fora efetuada há 2 anos atrás. Há 2 anos modifica o momento em que o governador efetuou a sua fala no trecho original e na escrita modifica que nenhuma pista sobre os crimes foi desconsiderada há 2 anos atrás. Por isso existe sim uma diferença de sentido. Ora, mas é claro, a gramática ela responde muito bem isso. Se um adjunto adverbial modifica o sentido de um verbo ou o sentido de um nome, certo? Em uma alternativa, esse adjunto adverbial se refere a um verbo. Numa reescrita, esse adjunto adverbial passa-se a referir-se a outro nome, ele está modificando o sentido de um outro nome e não aquele verbo tal qual modificar anteriormente. A gramática diz isso. Um adjunto adverbial vem para modificar o sentido de um verbo e de um nome. Se ele passa a modificar o sentido de um outro verbo ou um outro nome, não tem como dizer que não existe prejuízo de sentido. Talvez os recursos de vocês possam vir por esse lado gramatical, tá? Ok? E rapidamente para a gente terminar, cabe sim a alteração para essa letra C, não está totalmente correta, mas ela sim é mais compreensiva, a reescrita vem de acordo com o sentido, porque faz 2 anos que os governantes de Nova Gales do Sul disseram, ou seja, eles disseram há 2 anos atrás, tá? Aos cidadãos que as investigações foram encerradas, e investigações foram encerradas é uma possível interpretação de pedra foi deixada sob pedra, sim, tá? No sentido de que finalizamos aí o processo iniciado. Rapidamente vamos para a nossa próxima questão aqui, tá? Essa do Stephen Coderno, vamos falar sobre essa letra
4 aqui, letra 4, não, número 4. O patologista Stephen concluiu que não há evidências que comprovem o estrangulamento das 4 crianças por um adulto. Bom, a número 4 está afirmando isso, que o patologista Stephen concluiu isso. Então, a conclusão no texto original tem que ser exatamente essa para que essa alternativa esteja correta. Se ele concluiu alguma outra coisa, não está correta, certo? E o texto diz que Stephen concluiu, vamos lá, o que Stephen concluiu? Stephen Corder concluiu que não havia suporte patológico forense positivo para a alegação de que qualquer uma ou todas essas crianças foram assassinadas. Então, o que Stephen concluiu é que não existe uma forma de provar, não existe algo que mostre, que demonstre, que sugira que uma ou todas as crianças foram assassinadas. Afinal, não há sinais de asfixia. E aqui na 4 existem duas coisas que mudam o sentido. Primeiro, ele fala aqui que não há evidências que comprovem o estrangulamento, tá? E aqui ele diz que, na verdade, o texto original refere-se à asfixia. Recurso, agora sim, presta atenção, textinho de vocês. Definições de asfixia e estrangulamento não se confundem. Se quiser ser um pouco mais detalhista, traz a definição ipsis literis, Ctrl+C, Ctrl+V da medicina legal, tá? Mas a definição de asfixia ela é muito mais ampla que a definição de estrangulamento. Asfixia comporta qualquer forma de bloqueio do oxigênio, né? Seja por enforcamento, estrangulamento, envenenamento e por aí vai embora, né? Então ele foi muito mais amplo na sua conclusão. O Stephen Corder do nosso número 4, ele concluiu algo muito mais restrito, muito mais específico, falando tão somente do estrangulamento. E na conclusão original, ele disse que não há sinais de asfixia. Então, se não há sinais de asfixia, não há sinais de nenhuma forma de bloqueio de oxigênio, ok? Tá? Inclusive, se a gente for aprofundar até mais, entrando em termos práticos, é muito mais difícil você concluir que não há sinais de asfixia do que não há sinais de estrangulamento, até mesmo porque a definição de asfixia ela é muito mais ampla. Se eu falo que não há sinais de asfixia, se eu trago essa conclusão, eu estou eliminando várias formas de mortes aqui, de acidentes, como eu acabei de dizer, né? E não somente o estrangulamento, tá? Então, como você vai falar que é a mesma coisa, concluir essas duas coisas? Não é. E vou um pouquinho mais longe, porque ele disse aqui que não há sinais de estrangulamento das 4 crianças por um adulto. Nada fala, Stephen, sobre um adulto. Então, de novo, textinho para vocês. Stephen Corder não refere-se a um adulto em sua conclusão original no texto, tá? Ele restringe a sua conclusão tão somente às crianças. Ele restringe a sua conclusão tão somente às crianças. Prendam-se a essas palavrinhas, elaborem seu próprio texto, seu próprio recurso. Isso fortifica muito mais o poder de recurso para a nossa banca, né? Porque Ctrl+C, Ctrl+V, vocês sabem, se tem 100 recursos iguais, ela vai considerar esse 100 como um único só. E nesse caso, o volume faz a diferença. Bom recursos para vocês, espero ter ajudado.